Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos 2, versos de 13 ao 17. Marcos 2, 13 a 17. Não sei se é essa Bíblia. Nós vamos fazer o seguinte. Irmão Valcir vai nos ajudar então com os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais. Ele vai ler com os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais. Os irmãos que têm NVI, então vão ler com o pastor. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, os versos 13 ao 17. Então os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais, primeiro levantem as suas Bíblias. Todo domingo eu gosto de ver isso, é muito bonito, é uma das coisas mais bonitas aqui dessa igreja, esse número de Bíblias que os irmãos levantam, mostrando que os irmãos estão trazendo as suas Bíblias. Eu sei que tem Bíblia agora no celular, tem Bíblia no iPad, tem Bíblia, mas tragam a sua Bíblia, né? Nós antigamente éramos chamados de os Bíblias, porque as pessoas sempre viam a gente com a Bíblia na mão. Agora a gente está com essa desculpa que tem celular, tá bem, a Bíblia está lá assim. Aí alguém perguntou se pode levantar o celular. Bem, a questão é que o celular está lá em a Bíblia, mas é bonito que o povo veja o livro, né? O povo do livro, nós somos o povo do livro. Muito bem, então vamos começar o verso 13, irmão Valcir, lendo aí com os irmãos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Jesus, amigos dos pecadores, então, nosso amigo. Que tipo de amigos nós temos e que tipo de amigos nós somos? A Bíblia diz que há amigos que são mais achegados do que os próprios irmãos de sangue. Provérbios 18, 24. Não, a Bíblia não está dizendo que todos os irmãos, têm de ser superados em termos de amizade por alguém que não seja irmão ou irmã em termos físicos, em termos carnais. O escritor sagrado faz uma constatação, a de que há muitos casos quando há amigos que são mais amigos do que são os irmãos e irmãs. Mas ele não estava dizendo que tem de ser sempre assim, ou que não possa haver irmãos que sejam realmente tão amigos, profundamente amigos, não é? Que eles possam se destacar com o tipo de amizade que um oferece ao outro. Infelizmente, nós sabemos que também não é incomum irmãos que não se dão. Vez por outras, nós estamos ouvindo falar, e às vezes até conhecemos famílias onde os irmãos não se entendem, às vezes até se odeiam. E é uma coisa muito triste, obviamente. Há os que são amigos apenas interessados em se beneficiar. Logo que a pessoa a quem chamam de amigo ou amiga não tem o que lhes oferecer, então esses falsos amigos vão embora. Está no mesmo livro dos Provérbios que acabamos de citar há pouco, que os amigos dos pobres se aborrecem entre si, mas muitos querem ser amigos dos ricos. Provérbios 14, 20. É sem dúvida, irmãos, muito conhecida a história daquele inglês que foi preso por um cheque árabe e condenado à forca. É uma história que eu já contei aqui, mas como há sempre irmãos novos na igreja, né, vale a pena repeti-la. Aconteceu que havia dois ingleses que estavam visitando um daqueles Emirados Árabes, daqueles países do Oriente Médio, e um deles
teria cometido, não é, alguma coisa contra a lei e acabou sendo preso e julgado e condenado à morte. Ele foi condenado à forca. E o outro amigo que não foi preso, quando foi visitá-lo na prisão, ouviu do amigo condenado o seguinte: olha, a minha maior tristeza, na verdade, não é nem ter que morrer. É a situação que eu vou deixar para a minha família. Ah, se eu pudesse retornar à Inglaterra para resolver alguma coisa que eu precisaria resolver para deixar a minha família em condições de sobreviver sem a minha presença, mas não sei como é que vai ser agora, não é? E ele então falou ao seu amigo quanto isso o estava fazendo sofrer, não é? Sofrer mais do que a realidade de ter de enfrentar a forca dentro de mais alguns dias. Assim que aquele colega, aquele amigo, né, acabou de visitar, conseguiu uma audiência com o cheque árabe e foi lhe contar essa situação. Ele disse: olha, o meu amigo está sofrendo muito, mas nem tanto pela condenação à morte, que nesse momento é muito grave, mas ele não está conseguindo nem pensar nisso. A questão maior dele é um problema que ele precisava resolver na Inglaterra, e ele não tem tido paz por causa disso. Então eu gostaria, com respeito de Sua Alteza, lhe fazer uma proposta. O senhor permitiria que ele voltasse à Inglaterra, eu ficaria preso no lugar dele. Se ele não voltar até o dia do enforcamento, então o senhor me enforque. Eu morro no lugar dele. O líder árabe achou aquilo uma encenação, né, para comovê-lo, mas diante da insistência do inglês, que estava livre, acabou concordando. E disse assim: tá bem, moço. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter certeza que você vai ser enforcado no lugar do seu amigo, porque nunca mais ele vai pôr os pés aqui. Ele vai para a Inglaterra e não volta mais. Até porque também, se o governo inglês souber do que está acontecendo, não vai deixar com que ele volte mesmo. Então você já sabe que você vai morrer no lugar dele, porque a lei é a lei. E aquele moço disse: ele não vai fazer isso, Sua Alteza, eu tenho certeza que não vai, mas então eu quero ficar no lugar dele. Então disse o cheque: então vamos imaginar que o seu amigo faça a loucura de voltar, mas e se houver um acidente? E se houver alguma coisa que está fora ou é muito maior do que a vontade dele, não permita que ele chegue aqui, você vai ser enforcado. Sua Alteza, se ele não voltar, respondeu o moço, até o dia da execução, é porque realmente algo muito maior aconteceu com ele com a permissão de Deus. Mas saiba, Sua Alteza, de que eu estarei morrendo pelo meu amigo, tendo a certeza que se ele não chegou, não foi porque ele não quis chegar, é porque ele não pôde. Vocês ingleses são mesmo loucos, disse o cheque, e dando de ombros, determinou que o prisioneiro fosse solto e o seu amigo colocado em seu lugar. E aquilo foi uma surpresa, não é, para o prisioneiro, porque o seu amigo não havia falado que iria fazer isso. E quando ele soube, ele protestou, ele disse que não aceitaria aquilo, exatamente com esse medo de acontecer alguma coisa que o impedisse de voltar a tempo de ser executado no lugar do amigo. Mas o outro disse: não, mas eu sou o seu amigo, e eu quero que você saiba que se for necessário, eu morro em seu lugar. E aí, com muita insistência, ele concordou, foi solto da prisão para voltar até o dia do enforcamento. Bem, o tempo passou e finalmente chegou o dia da execução e nada do inglês condenado voltar. A hora do enforcamento se aproximava e os guardas passavam em frente à cela do prisioneiro, lhe dizendo: viu a loucura que você fez? Você viu a bobagem que você fez? Cadê seu amigo, rapaz? É óbvio que ele não vem, porque se fosse comigo eu não voltaria. Se eu tivesse uma chance dessa, é claro que eu não voltaria mais. Mas o amigo permanecia tranquilo na prisão, dizendo: ele virá. Se ele não vier, é porque não conseguiu vir, mas eu sei que ele está vindo. Finalmente, queridos, chegou a hora de levar o prisioneiro para ser enforcado. Vieram buscar o moço na cela e o puseram para caminhar em direção à forca, e o amigo não chegava. Até que, de repente, começaram a ver ao longe uma nuvem de poeira, bem ao longe, no deserto. E aí eles deram uma parada e alguém disse: será que o maluco do outro inglês está vindo mesmo? E o cheque disse assim: bem, vamos aguardar um pouquinho, vamos deixar esse caminhante se aproximar,
Mas eu tenho certeza que não é esse inglês condenado, não é possível que ele faça isso. Mas vamos esperar para ver quem é esse caminhante. Quando o camelo se aproximou, percebeu-se que o homem que estava montado abanava os braços freneticamente, estava gritando alguma coisa que não se podia ouvir, até que ele foi se aproximando, e então conseguiram entender o que aquele homem estava dizendo. Estou de volta, a forca é para mim. Atônitos, viram os dois amigos se abraçarem, e o condenado, os dois, o condenado à forca, o que estava no lugar dele, e então o que veio para ser enforcado se preparou para subir ao cadafalso. God bless you, my friends. Deus te abençoe. Disse o condenado ao amigo que quase morrera em seu lugar ao ser levado ao cadafalso. Ora lá, Karloff, feia como a rena, que Deus abençoe os dois, disse o cheque árabe, determinando então o cancelamento da execução sob a seguinte explicação. Dois amigos assim não merecem ser separados. O mundo vai ficar muito pior se um deles morrer. Vamos deixar que os dois vivam. Não sei quantos aqui, irmãos, teriam a coragem de fazer isso por alguém, não é? Jesus deu a sua vida pelos seus amigos, a Bíblia nos diz. Mas poderíamos dar, teríamos coragem de dar a nossa vida pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Talvez a gente não tão difícil, alguém teria coragem, mas por um amigo, né? E não tivesse ligações de sangue. Nos tempos da Grande Depressão Americana, um jovem empresário precisava de um empréstimo para conseguir manter a sua empresa. Não era muita coisa, mas era uma situação difícil, né, para os Estados Unidos, e o dinheiro escasso, e os bancos falindo, quebrando, empresários se ajogando lá dos edifícios, se matando por causa da situação, e o rapaz tentou o empréstimo no primeiro banco, no segundo banco, no terceiro banco, e não conseguiu nada. E quando ele saiu do terceiro banco, ele estava assim, arrasado. E ao dar alguns passos na calçada, um senhor reparou nele e se condoeu daquele rosto que não escondia a angústia. E aquele senhor se aproximou dele e muito educadamente pediu licença e parou aquele moço e disse: o que está acontecendo com você, meu filho? Não dá para você esconder a angústia que você está dentro de você. O rapaz olhou aquele senhor, teve um lampejo. Eu conheço esse moço de algum lugar, mas não estou conseguindo me lembrar. E ele voltou a dizer: meu filho, o que está acontecendo? O seu rosto está me falando de alguém que está vivendo uma grande angústia. Então, mesmo diante de um estranho, o moço então contou a sua história, de como estava amargurado, sem perspectivas. Falou do ter de fechar a sua empresa, não só por causa dele, não porque ele ficaria sem o seu meio de vida, mas também porque teria que mandar embora pessoas. E aquele senhor ouviu o que ele falou, lhe fez algumas perguntas sobre o seu negócio, e depois que o rapaz deu as respostas, ele disse para o moço assim: me diga o seu nome e vem comigo. O rapaz falou o seu nome e acompanhou o senhor. Andaram um pouco e de repente chegaram à porta de um quarto banco. Aí aquele senhor pôs a mão no ombro do rapaz, entrou com ele no banco, e quando estava no saguão do banco, aquele senhor disse assim bem alto: fulano, foi bom te ver, meu querido. A gente se encontra logo depois. E aí chegou no ouvido do rapaz: agora vai na mesa do gerente e pede o seu empréstimo. E o rapaz disse assim: mas o que é isso? Vai na mesa do gerente e pode pedir o seu empréstimo. Virou as costas e foi embora. O moço não tinha outra saída. Foi à mesa do gerente. Quando mal foi se aproximando, da mesa do gerente, o gerente já estava de pé, estendendo-lhe as mãos e dizendo: seja bem-vindo, venha aqui conversar comigo, ali no meu gabinete particular. O que você quiser, meu querido, nós vamos lhe atender, porque quem é amigo de Henry Ford pode levar todo o dinheiro que este banco tem. Aí foi que o rapaz se lembrou que a figura, né, que ele conhecia era um dos maiores
industriários da indústria de automóvel, um dos maiores empresários da indústria de automóvel do mundo, não é? Até hoje, que é os carros Ford. Aquele homem fez-se passar por amigo de alguém, não é? Que ele não conhecia e o abençoou daquela forma. E eu fico pensando, meus irmãos, se a amizade com alguém humano, não é? Que tem os limites de um ser humano, consegue e pode abençoar alguém, vamos imaginar então a amizade de Jesus Cristo. Que diferença Jesus Cristo pode e faz na nossa história? Porque se a amizade com um ser humano pode mudar uma história, então o que não dizer da amizade de Jesus, que é diferente de toda e qualquer amizade humana? Como Henry Ford fez com aquele moço, Jesus faz conosco. Sim, porque não somos nós que chamamos Jesus para ser amigo dele. É ele que quer ser o nosso amigo, é ele que se oferece para ser o nosso amigo. É ele quem oferece a nós a sua amizade e isso muda tudo. Ora, se uma amizade como essa nos comove, né, como o caso da história daqueles dois ingleses, se esse tipo de atitude do Henry Ford também nos emociona, o que não dizer da amizade de Jesus? Senhor, Deus, dono de todas as coisas, segurança e garantia para nós de nossa vida eterna. É Ele quem nos oferece a sua amizade e quando nós aceitamos esta amizade, muda tudo. No texto de Marcos, irmãos, que lemos, acompanhando o ministério terreno do Senhor Jesus, nós vamos ter a questão da amizade segundo os homens e a amizade segundo Deus. A amizade segundo os padrões humanos é falha. Ela é sempre condicionada ao comportamento dos que se chamam amigos. A própria religiosidade pode determinar fim de amizades. No nosso encarte do domingo passado, do boletim, nós colocamos a notícia de que uma das procuradoras do estado do Ceará entrou na justiça contra as testemunhas de Jeová. E a causa foi motivada pelo fato de que quando alguém entre as testemunhas de Jeová deixa o salão do reino, os amigos dessa pessoa que continuam testemunhas de Jeová devem romper a sua amizade com ela, condenando tal pessoa a uma espécie de morte social, mesmo que sejam parentes. E isso é verdade, acontece mesmo, meus irmãos. E isso está causando sérios problemas emocionais em várias pessoas que começaram a fazer suas queixas. E nos arquivos da história, né, nós temos essa questão de pessoas que rompem suas amizades por motivos religiosos. Quantos perderam seus amigos, quantos perderam suas amigas porque um dia se deram a Jesus Cristo? No texto que nós lemos, nós temos então alguém que jamais poderia pensar em ser amigo de Jesus, mas que de repente se tornou num amigo de Jesus, Mateus. Mateus estava lá, irmãos, entre os 12, quando o Senhor Jesus lhes disse, eu os tenho chamado de amigos. Complicada a vida de Mateus, era uma vida complicada, mas Jesus foi chamá-lo. Jesus estava caminhando às margens do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, né? Daí o texto dizer mar, mas na verdade era o lago de Genezaré. E aproveitando a oportunidade, ele fazia isso, aproveitando-se da oportunidade então, para falar e ensinar as pessoas que corriam atrás dele. Naquele momento, ele vê a coletoria e entra e vai até onde está o coletor de impostos, Levi, filho de Alfeu, e o convida para que ele se torne um dos seus seguidores. Levi ou Mateus era funcionário do governo romano, um governo de ocupação. A Palestina estava ocupada, então era um governo estrangeiro que mandava ali naquela região e havia judeus que trabalhavam para esse governo, especialmente com a função desagradável de coletar impostos. E diz a história que não havia publicanos honestos. Todos eram desonestos, todos. Aliás, diz que houve apenas um honesto, que chamou tanto a atenção do próprio imperador romano, que o imperador romano mandou que se fizesse um busto, uma imagem, né, em homenagem a esse coletor de impostos que não roubava.
quando ia cobrar impostos. Não era esse caso, obviamente, de Mateus. Ele era como os demais publicanos, ele era como os demais coletores de impostos, gente péssima entre os judeus. Eram esses coletores ou fiscais, não é? Da renda para um governo estrangeiro. Eram mais detestados, irmãos, do que bandidos e ladrões, podem ter certeza. Os publicanos e coletores de impostos eram mais detestados do que os ladrões. Eles eram vistos como vermes desprezíveis. As crônicas da época dão mais ou menos esse tipo de classificação a eles: vermes desprezíveis, exploradores dos próprios patrícios em nome de um governo de ocupação. Coletores de impostos não podiam jamais se tornar juízes, não podiam servir de testemunhas em qualquer tribunal judeu e estavam excluídos do culto na sinagoga. Não podiam assistir os ofícios religiosos do sábado. Mas é esse homem, irmãos, dentro desse contexto que Jesus vai buscar. É a ele que Jesus vai chamar para que ele se torne um dos seus discípulos mais próximos, para que ele faça parte do apostolado. Então foi isto: o Senhor Jesus procurou o homem que as pessoas que se consideravam decentes, religiosas, sérias, não queriam por perto. Exatamente o homem que as pessoas que se achavam boas, direitas, corretas, não queriam saber, não queriam ver por perto. É esse homem que Jesus Cristo vai buscar. Sabe por quê, irmãos? Porque para Jesus Cristo, Mateus ou Levi não era uma categoria. Mateus ou Levi não era uma profissão. Mateus era um homem. Mateus era um ser humano doente da alma, doente na sua alma e que podia ser curado. De sorte que aquilo que Mateus ou Levi estava fazendo naquele momento não era importante para o Senhor Jesus Cristo. Não era motivo para que a ação de Deus fosse impedida. E se nós dizemos, irmãos, e ensinamos que nós não somos maiores do que o nosso Senhor, porque somos servos, é preciso que a gente aprenda isso e coloque também na nossa vida. Como é que nós olhamos as pessoas? Nós os vemos como? Nós os vemos como uma profissão? Nós vemos as pessoas pelo que elas fazem, o que elas são como seres humanos. Quantas vezes nós fechamos as nossas portas, as portas da própria igreja, porque não queremos certos tipos de pessoas conosco. Lembro da história de uma inglesa casada com um chinês, da qual nasceu um filho mestiço. E ela resolveu ir a um culto da paróquia anglicana do seu local, não é? E ela ficou assim, encantada. Ela até então não tinha ido à igreja, apesar de nascer num país dito cristão. E ela começou a apaixonar-se pelo culto, pela liturgia, pela mensagem do pastor, né? Mas ela começou a criar problemas com a união feminina. As mães da igreja, as senhoras da igreja, começaram a não ver aquilo com bons olhos. O filho dela é mestiça, ela casou-se com uma pessoa que não é da nossa raça, e chineses e amarelos eram vistos como inferiores, né? Ah, pastor, essa senhora nos incomoda. E o pastor ficou assim, incomodado, sem saber, mas começou a ser pressionado. No final de domingo, após acabar o culto, ele chamou a senhora e disse: eu estou vendo que a senhora está apreciando muito os nossos cultos. Eu gostaria muito, pastor, de permanecer aqui, eu gostaria de me envolver, de ajudar também as atividades paroquiais. Eu disse: mas eu vou ter que pedir um favor à senhora, pedir que a senhora não venha mais aqui, porque a senhora está criando dificuldades para as senhoras da igreja. Elas não conseguem trabalhar essa questão da senhora ter um filho mestiço, da senhora ser casada com um chinês. E ela disse: mas pastor, não há um lugar aqui para uma pecadora como eu? Ele disse: infelizmente não. E ela saiu, não é assim, perturbada, com a criança no braço, completamente decepcionada, mas Deus sempre socorre, né, os corações que são honestos. Estava passando naquele momento umas senhoras do Exército de Salvação.
e perceberam que aquela senhora estava assim meio perdida, e então uma delas se chegou: o que está acontecendo? E ela, chorando, contou toda a história. Ela disse: não, então venha conosco, você vai ser muito bem-vinda no Exército de Salvação, né? E ela passou a fazer parte do Exército de Salvação e pôde então seguir a sua carreira cristã. Que coisa triste, irmãos, mas que pode acontecer. Há pessoas que são capazes disso, né? Pessoas que tomam determinados tipos de atitudes e começam às vezes a avisar: olha, isso aqui não é bom. Eu tive um colega, foi meu pastor, viveu isso numa cidade importante aí, do sul do Brasil, onde ele, preocupado com a igreja muito bonita, a igreja num local privilegiado, com membros da alta camada da sociedade, o presidente do Banco do Brasil, policiais federais, o prefeito, vários deputados e vereadores, mas ele disse: todo domingo quando eu pregava, eu via assim, pela porta da frente, um morro na frente de pessoas muito pobres. E eu chegava para o diretor de evangelização e dizia assim: a igreja não tem trabalho lá em cima? Ele estava começando o pastorado. Não, mas os irmãos nunca pensaram em subir lá em cima para fazer um trabalho? Não. Ah, mas eu gostaria que o irmão pensasse nisso com muito carinho. Vamos organizar um grupo aí, vamos subir nesse morro. Vamos falar de Jesus para essas pessoas, porque eu acho difícil elas virem aqui. Pastor, vamos pensar. Vamos começar domingo, inclusive, fazendo um ar livre na feira. Essa feira tem muita gente. Vamos organizar ali um cantinho. Pastor, evangelho não é artigo de feira. Não vamos nos igualar a feirante, não, porque senão a coisa não vai dar certo. Disse: o negócio aqui é complicado. Irmãos, para encurtar a história, com muita dificuldade, o pastor conseguiu subir o morro com alguns irmãos, mas a igreja diz o seguinte: faz uma congregação lá, para que eles não precisem descer e vir para cá, porque eles não sabem se comportar no nosso meio. Isso acontece, queridos. Agora, o que isso tem a ver com o cristianismo? O que isso tem a ver com a mensagem de Jesus? Nada, absolutamente nada. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos estereótipos. Todas as pessoas são carentes do amor e da misericórdia de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todo e qualquer ser humano, não importa a condição social dele, não importa a cultura dele, não importa quem ele seja, se ele é alguém importante na sociedade ou se é o que o povo diz, um Zé Ninguém ou um João Ninguém. Olha, as pessoas do tempo de Jesus não gostavam mesmo dos publicanos, e até nós podemos dizer que não era uma questão de implicância religiosa, era até uma questão de lógica humana. Os publicanos não só quebravam a lei moral, porque ofendiam, né, a consciência moral do povo, porque cobravam imposto por uma nação estrangeira, mas quebravam a lei dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e o que é pior, eles quebravam a lei dos escribas e fariseus. Pior para os escribas e fariseus, que se importavam mais com as leis deles do que com as leis de Deus. Bem, mas Mateus aceitou o convite de Jesus, que só Deus sabe o que havia no coração daquele homem. Ele já devia ter ouvido falar de Jesus, porque o texto diz que ele larga o que está fazendo e segue Jesus. Eu costumo pensar que a única coisa que Mateus não deixou para trás foi a pena, o que nós chamaríamos de caneta. Aquela não, porque ele vai usá-la sem dúvida depois para escrever um dos evangelhos. Ele devia ser um bom anotador, um detalhista, por isso tornou-se num dos autores, não é, dos evangelhos. Mas para complicar ainda mais o estribilho, como diziam os antigos, Levi ou Mateus resolveu dar uma festa na casa dele para celebrar o que havia acontecido, para falar da mudança da vida dele. E quem é que ele convida para a sua casa? Aqueles que ele podia convidar: publicanos, coletores de impostos, ou como o povo dizia e os fariseus diziam, pecadores. E lá estava a casa de Levi ou de Mateus cheia de publicanos ou de pecadores, exatamente para celebrar algo que havia acontecido tão importante na vida dele. Então lá estava aquela casa cheia de gente da escória, como diria os que faziam parte da boa gente.
E com essa atitude, irmãos, Jesus surpreende os religiosos, porque Jesus está lá. Vai lá com os seus apóstolos. E na mente dos fariseus, fariseu quer dizer o separado, alguém que falava em nome de Deus, alguém que falava sobre Deus, não podia se relacionar com pessoas da estirpe de Mateus e da laia dele. Mas Jesus não escondeu que estava oferecendo a sua amizade àquela gente má conduzida. Jesus não escondeu isso. E nesta ocasião, então, que o Senhor Jesus afirma: não são os que têm saúde os que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ou de outra maneira, vocês estão certos, sim, essa gente na casa do cobrador de impostos, Levi, essa gente na casa de Mateus, são pessoas doentes mesmo. Vocês, fariseus, estão certos. Essas pessoas estão feridas, essas pessoas estão machucadas, essas pessoas são pessoas atribuladas. A maneira delas viverem as danificou moral e espiritualmente. Há muitas coisas nas vidas delas que elas não conseguem enxergar como precisavam enxergar. Elas estão cobertas de erros. É isso mesmo. Elas são pessoas doentes. Mas onde há um médico para cuidar delas? Eu sou esse médico. Eu vim para cuidar de gente assim. Eu vim por causa desse tipo de pessoa. Meus amados, se Jesus se recusasse a contatar com essas pessoas, se Jesus dissesse para Levi: Levi, olha, essa festa é inconveniente, você agora aceitou o meu convite, comece a mudar de vida, você tem que começar a se separar aí dos seus amigos, você não pode fazer, olha, então você vai me perdoar, Levi, não dá para eu ir na sua casa. Querido, se Jesus se recusasse a contatar com essas pessoas, a estar com elas nos lugares nos quais elas se juntavam, elas se reuniam, Jesus estaria fazendo como um médico insensato que acha que pode ser médico sem se relacionar com o doente, sem contatar com a pessoa enferma, ou como um técnico esportivo que resolve treinar a sua equipe sem estar com seus jogadores ou atletas. É claro que Jesus não endossava os erros dessas pessoas. Não, Jesus não fazia vistas grossas aos erros das pessoas, mas ele sabia que precisava se aproximar delas. Se aproximar delas com sua singeleza, com a sua firmeza, com a sua ternura, com a sua paciência, para que eles, prestando atenção nele, ouvissem as suas palavras e aí mudassem, fizessem uma revisão de vida, corrigissem os seus pensamentos e conceitos, porque era isso que estava acontecendo com Mateus. Ele estava fazendo essa revisão de vida, corrigindo os seus pensamentos e conceitos. E essa festa, na verdade, era uma oportunidade extraordinária para que outros também tomassem a mesma decisão de Mateus. Nós não podemos fugir a isso. Se o nosso ideal de vida é ser como Jesus foi, não temos que nos lembrar que primeiro somos todos pecadores, doentes, carentes da misericórdia, necessitados desse médico, e que ele, por amor e por sua graça, nos alcançou, e que agora nós temos que ter essa mesma visão. Não importa quem são as pessoas, como são, aonde estão. A gente tem que criar oportunidades para se aproximar delas, para dar a elas uma palavra de esperança. E eu sei, irmãos, eu sei o quanto tem sido difícil, né? A nossa sociedade nos dias de hoje, com esses desmazelos, desequilíbrios, essas coisas loucas que nós estamos vendo na própria cidade. Já disse aqui que há alguém de vida moral nada recomendável, conhecida aqui em nosso bairro, que já disse que um dos seus maiores desejos era um dia poder entrar aqui na igreja. Ele tinha vontade de entrar para ver como é que é. E alguém disse: por que você não vai? Eles não vão deixar entrar, eles vão me botar para fora. Não vamos pôr para fora, a gente não teria essa coragem. Mas como é que nós receberíamos? Nariz torto para a direita, nariz torto para a esquerda, biquinho para lá, olho esbugalhado, hein? Como é que nós faríamos? Como é que essa pessoa seria recebida? O que é que nós queremos?
Mas parece que a gente pensa assim, irmãos, um dia vamos pensar na prostituta, vamos pensar no drogado, vamos pensar no travesti. Que coisa triste está Campo Grande, irmãos. Eu estava voltando de uma visita pastoral, não era tão tarde assim. Ali no centro de Campo Grande, ali em frente à matriz católica da Nossa Senhora de Desterro, as moças tiram as roupas, ficam completamente nuas. Completamente nuas. Às 11 horas da noite. Oh, que horror. Oh, o mundo está acabando. Oh, e vamos ficar no É preciso fazer alguma coisa, irmãos. A gente tem que tentar alcançar essas pessoas. Ah, não nos ouvem, não estão interessados. Quem disse? Quem disse? Será que todas estão felizes com a vida que estão levando? Será que elas gostam de fazer realmente o que estão fazendo? Ou foram jogadas na vida? Algumas pode ser até que façam com prazer, mas eu acredito que a maioria não faz. Mas nós temos N preconceitos. Sim, homens se aproximar delas é complicado. Vocês, moças, vocês, irmãs, podem se aproximar delas. Para tentar lhes falar, para lhes dar uma esperança, que há uma outra saída. Mas aí vem a pergunta, e se aceitarem e resolverem vir para cá? Todas as mulheres vão sentar perto dos maridos, tomando conta dos maridos. Não é? Como é que vai ser isso? Irmãos, nós precisamos olhar muito para dentro da gente, que tem muita coisa errada que precisa ser realmente consertado. Esse cristianismo nosso está cada vez mais um teatro, cada vez mais uma peça de teatro, porque Jesus deixou claro que não é assim, por favor. Não é dizer, não, é assim mesmo, não tem jeito. Que é isso? Não, pecado é pecado. Mas quem não pecou, irmãos, atire a primeira pedra, né? Jesus disse lá, a mulher flagrada em adultério. Os fariseus é que reclamavam disso. Não, um homem que fala de Deus, um homem que fala de Deus em nome de Deus, não pode se misturar com essa gente. Sabe, irmãos, os fariseus eram normalmente muito bem letrados, eles tinham um padrão de vida elevado, eles eram vistos como pessoas corretas em termos de ética, eles tinham uma visão ampla do mundo, eles conheciam profundamente. Esse é que é o problema. Eles conheciam profundamente as Sagradas Escrituras, mas eram arrogantes. E a arrogância não lhes permitia ver o quanto estavam doentes, o quanto eles também eram doentes. E sem esse sentimento não se reconheceriam enfermos, e por isso não se reconheceram enfermos, e não puderam ser curados. Não perceberam que diante deles estava aquele que não só tinha o remédio para a vida, mas que era o próprio remédio. O problema é que cultos, os fariseus continuavam entulhados nos seus velhos conhecimentos e mesmo se dizendo separados para Deus e por Deus, estavam aferrados aos seus preconceitos. Enfim, estavam se matando espiritualmente. Porque a ideia deles era esta: nós estamos entre os poucos que foram separados por Deus. Os demais estão perdidos. Então, meus amados, o Senhor Jesus continua chamando hoje a nós, seres humanos, a despeito das nossas deficiências. Não importa quem sejamos nós para Jesus. Quando Ele nos chama, quando Ele nos confronta, não importa para Ele quem nós somos. Porque quando Ele faz isso, quando nos chama e nos confronta, o que é importante para Ele é o que nós podemos ser, e não o que nós somos. Mas o que nós podemos ser por causa dele. E por causa dele, nós podemos ser amigos dele.